Fala galera, beleza? Vamos lá então para a gente falar um pouco sobre o nosso departamento de futebol. Pois é, departamento de futebol do Grêmio, que conseguiu mais uma vez criar uma crise no Grêmio em véspera de jogo. Eu não quero entrar no detalhe da crise em véspera de jogo, porque eu acho que as coisas não vão tomar tanta influência dentro do vestiário, porque os jogadores já falaram, a gente sabe de bastidor, que eles não estão apoiando algumas coisas do departamento de futebol. E o fato, simples fato do próprio presidente ter dado uma entrevista lá para o Samuel Venâncio a respeito desse episódio, dessa várzea, esse monte de baboseira feita no episódio do Fernando Henrique, em que ele estava liberado para assinar com o Cruzeiro um contrato de empréstimo e o Grêmio pediu de volta porque o presidente Romildo interviu. Eu venho falando aqui no canal há muito tempo, vocês que me acompanham sabem que eu percebi que o Romildo, desde que contratou o Edilson, ele praticamente mudou o que se falava sobre o departamento de futebol. Ele apresentou o Edilson como uma contratação dele porque a galera não consegue contratar um lateral direito. A galera não estava conseguindo montar um time para disputar o Campeonato Brasileiro e jogadores com essa capacidade. Muitos falam que é uma escolha do torcedor, em que o Romildo está apoiando o torcedor e está escutando o que o torcedor está falando, e por isso que as coisas estão chegando. Então, aconteceu com o Lucas Leiva, e agora o fato do Fernando Henrique ter sido emprestado e o Grêmio ter que ficar com o Thiago Santos. A gente tem vários pontos que a gente pode apurar e falar a respeito, mas aqui eu farei um vídeo que seria uma live de praticamente 1 hora falando sobre isso. Então eu quero o apoio, a opinião de vocês aqui embaixo a respeito disso, porque o presidente deu uma entrevista para o Samuel Venâncio dando um pau no departamento de futebol. Porque tem um áudio circulando, né? Tem uma cronologia que dá para montar, e eu tenho ela montada, mas eu posso dizer o seguinte para vocês: tem um áudio circulando do Diego Serri liberando o Fernando Henrique para o Cruzeiro, sendo dito que pode acertar, que já está tudo acertado, pode encaminhar sua ida para lá. E depois tem um outro áudio dizendo que o Diego Serri dizendo que não tem nada certo. Enfim, as coisas não aconteceram como eram para acontecer. E aí tem um ponto, uma divergência muito grande sobre essa ideia do Fernando Henrique ter ido para o Cruzeiro, que parece que foi colocado que foi uma tomada de decisão do empresário. Enfim, o empresário também deu uma entrevista para o canal Bolados FC. Eu acredito que vocês possam lá e seguir eles, né? Porque eles exatamente ele fala com clareza a respeito de que o Grêmio liberou ele. E ele agora está em Minas, e ele não vai voltar. Eles estão batendo o pé que o Fernando Henrique tem que ficar em Minas. O Fernando Henrique não tem mais clima. E o outro fator que ele não tem mais clima é porque tem o departamento de futebol, tem uma pessoa que ele deu o nome, que é o Sérgio Vasquez, ele vem difamando o Fernando Henrique perante alguns jogadores, comissão técnica, e até mesmo vazando na mídia que ele está fazendo algo e que não é verdadeiro. Tem outras coisas por trás disso que eu não posso falar porque eu não tenho o produto, vamos dizer assim, né? Mas eu sei de pessoas de minha confiança que tem um áudio falando exatamente sobre o Fernando Henrique, e isso é uma difamação que pode gerar um processo muito forte. Então eu nem vou citar aqui a respeito disso, mas a gente sabe que já vai vazar. O que eu quero falar sobre a várzea do departamento de futebol, eu já venho batendo neles aqui há muito tempo, vocês podem acompanhar aqui no canal, tem vários vídeos falando. O que o Romildo fez na entrevista de Samuel Venâncio praticamente é uma ruptura, praticamente é uma forma de dizer assim, ó, chega, acabou. Ou ele está vestindo exatamente a camisa do torcedor agora, neste momento, para mostrar que ele está apoiando o time, o que está sendo feito, o que a torcida quer, porque não tem cabimento tu analisar o Fernando Henrique e comparar ele com o Thiago Santos e tu dizer para mim que o Fernando Henrique é pior que o Thiago Santos. Sem contar a questão salarial.
Sem contar que o Thiago Santos teve uma proposta para ir embora em dezembro, depois teve uma proposta em fevereiro. E agora o Grêmio está colocando o Thiago Santos novamente no mercado, já pediu para pessoas oferecer ele e está tendo um negócio, uma movimentação com ele na MLS para contratar ele. E talvez a MLS contrate o Thiago Santos e coloque ele num clube lá na liga da MLS. Enfim, isso existe essa possibilidade. Também surgiu o Lucas Silva com uma proposta e com isso o Grêmio ficaria sem volantes. Tem Vila Sante, Matheus Sarará e o Jonathan Varela, né? Ou seja, se saem os dois volantes que têm salários muito altos, vai mandar o Fernando Henrique, por quê? Aí eu entro exatamente com o Marcelo Pacheco, empresário do Fernando Henrique, onde ele diz assim: o Grêmio não tem planejamento, o Grêmio não sabe o que está fazendo, o Grêmio vive o dia a dia e resolve o que está acontecendo ali e não pensa no dia seguinte. Se o Grêmio está oferecendo o Thiago Santos já faz um bom tempo e o Lucas Silva, que está sendo assinado, que teria uma possibilidade de proposta, por que o Grêmio deixou negociar com o Fernando Henrique? Deixou o Fernando Henrique negociar com o Cruzeiro? Se tu está tentando diminuir tua folha salarial com jogadores que têm um alto nível, e por que tu deixa os teus jogadores da categoria de base negociar com outros clubes se tu sabe que os jogadores têm um salário menor? Assim como aconteceu com o Ricardinho. O Grêmio agora não tem centroavante de reserva. Ou você, torcedor, acha que o Elkson vai ser o destaque do time do Grêmio a partir de agora? Que ele vai voltar da lesão e vai jogar com toda a sua força, sua vontade, com aqueles números espetaculares que ele fez lá na China, que jogava 12 partidas por ano. Acha que ele vai conseguir jogar? Que ele não vai se lesionar de novo? Na primeira lesão dele na volta, deu grau 2. Não tem como as coisas funcionarem, não tem como as coisas darem certo. E aí tu libera o Ricardinho. Empresta o Ricardinho. Quem é o reserva do Diego Souza hoje no time do Grêmio? Que, por sinal, foi feito a lista de relacionados nos atacantes é Diego Souza, Elias Manuel, Emerson e Ferreira. Quem é o centroavante? Vai botar o Elias para usar ele de novo e a torcida execrar ele? Porque ele está com falta de confiança? Tem que dar confiança para ele. E esses bastidores do departamento de futebol estão atrapalhando o futebol. Estão atrapalhando. Faltou o centroavante, faltou um reserva. Vai fazer o que agora? Os meias relacionados: Biel, Bitelo, Campas, Gabriel Silva. E quem são os volantes? Varela, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos e Vila Sante. Se sai o Thiago Santos e o Lucas Silva, tu vai ter 3 volantes, um primeiro volante só. Faz o quê? Cadê o planejamento? Se tu tá botando teus jogadores no mercado, por que tu vai liberar outros? Se tu selecionou 5 jogadores para o mercado, por que tu vai vender os que tu não selecionou? Vai vender, porque o Cruzeiro vai comprar o Fernando Henrique. Ele compraria o Fernando Henrique se o negócio acontecesse. Esse é o principal fator. Esse é a principal situação. É uma bagunça. Não tem departamento de futebol. E eu venho frisando aqui um tempo atrás. Eu tenho o sentimento de que o departamento de futebol do Grêmio e o presidente Romildo entrou de vez no departamento de futebol. Ele não está deixando os caras se movimentar. Então, quando o Denis Abrão viaja para contratar um jogador, o presidente vai lá e diz: não. Eles não estão nem consultando o CDD do Grêmio. Está indo pelo sentimento, aquele jogador é bom, aquele é craque. E a gente sabe que o último craque contratado por esse departamento de futebol não jogou ainda. E nem vai jogar, né? Nem vai jogar. O Benítez não vai jogar mais. Isso que vai acontecer. E aí, eu tenho aqui alguns outros detalhes, porque tem uma galera batendo muito forte em cima do presidente, achando que esse caso do presidente com o Fernando Henrique foi o presidente que fez toda a bagunça. Ele que está mentindo. E aí eu tentei fazer aqui, busquei fiz uma análise, busquei a cronologia, busquei os fatos, e até pode ser que o presidente esteja criando uma figura para mostrar que ele tem a razão no que aconteceu. Mas o que ele deu de pau no departamento de futebol não vai sair não vai ser tão barato, vai ter algumas modificações. E eu tenho umas informações que eu já quero passar aqui, porque é o seguinte:
algumas pessoas do Conselho Administrativo do Grêmio já me confirmaram, tá, que o departamento de futebol do Grêmio, eles não têm mais poder, eles não estão apitando mais internamente. Então, assim, cada movimento sendo feito agora, existe uma reunião do presidente com algumas pessoas internas para as coisas pararem de ter esse tipo de situação de que nós vamos contratar ou nós vamos vender. Então, agora, qualquer passo dado, o Conselho Administrativo, junto com algum grupo de pessoas envolvidas nisso aí, nesse setor, com alguns conselheiros, estão tomando essa decisão. Ah, mas não tem nada a ver o departamento de futebol. O departamento de futebol hoje está sendo representado pelo Diego Serri e ele executa o que está sendo pedido. Apenas isso. Apenas isso. Denis e o Sérgio, eles não estão mais envolvidos com o elenco do Grêmio. Tá? Isso eu tenho de informação de que os jogadores não querem mais eles. O único que ainda tem um envolvimento interno, que tem uma boa relação, é o Diego Serri com os jogadores. Mas o que veio, eles não estão aceitando, que é o Denis e o Serginho, exatamente por conta desses bastidores. Porque não adianta tu falar mal do jogador, e o Fernando Henrique, que não sei o quê, sabendo que tem 40 pessoas no elenco que convivem com o jogador e sabe que está mentindo. Como é que tu vai confiar nesse departamento de futebol? Eu venho falando aqui há muito tempo. O problema do Grêmio é o elo entre o presidente e a comissão técnica. Esse espaço aqui que é o problema. Esse espaço aqui que é o maior problema do Grêmio. Isso precisa ser resolvido urgente. Urgente. 2 pessoas do Conselho Administrativo do Grêmio me confirmaram que ninguém mais apita no departamento de futebol. É o presidente Romildo que toma as decisões. Somente ele fala a partir daí. Eu não vou dar nomes, não vou citar, tenho as conversas salvas e é por isso que eu estou confirmando para vocês que eu acho, a minha leitura é que o Romildo vai fazer uma ruptura muito grande, que é a capa desse post, Romildo versus Departamento de Futebol. Beleza? Chegou até aqui? Dá aquela moral. Hoje eu não pedi para vocês darem o like antes, mas eu estou pedindo agora para quem me acompanha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações, vem junto comigo que eu vou trazer mais bastidores. Hoje tem Grêmio às 9h30, Grêmio Náutico na Arena do Grêmio. Infelizmente eu não vou poder ir porque eu estou numa gripe ferrenha, tá? Então, para não passar para as outras pessoas, a gente tem que ter responsabilidade. Valeu? Daqui a pouco eu volto com mais notícia e informação do Grêmio. Até mais!